Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. E eu sou o João Lessa e tenho o prazer de receber nesta edição para discutir o tema de mediação e relações continuativas, preservando o relacionamento em tempos de crise, três grandes nomes do cenário nacional de resolução de disputas e particularmente de mediação. A Fernanda Levi, que é conselheira da Câmara CIESP-FIESP, doutora pela PUC São Paulo, presidente do CONIMA, a doutora Fernanda Tartucci, mediadora, doutora pela Universidade de São Paulo, e o professor Carlos Eduardo Vasconcelos, mestre pela PUC São Paulo, mediador e um grande nome também do cenário nacional. E, além disso, nós temos a Lilian, que é a secretária-geral adjunta de nossa Câmara também participando. O tema dessa semana é um tema bastante atual, bastante conectado ao momento de isolamento social, de pandemia que nossa sociedade passa, que, por conta deste cenário todo gerado, se tem uma situação impensada, imprevista, que atinge as relações contratuais, aliás, atinge a vida de todo mundo, né? Todo mundo, de alguma maneira, está sofrendo os efeitos deste momento específico de nossa história e de nossa sociedade. Então, o mote proposto é: bom, uma hora isto passará, ou precisamos passar juntos por esse momento de pandemia. Como é que podemos lidar com os conflitos empresariais, contratuais, societários que surgem neste contexto de pandemia para relacionamentos que existiam antes e que, em muitos casos, continuarão a existir depois deste momento excepcional? Então, esse é um mote para trabalharmos com mediação empresarial neste contexto. E, como você já sabe, o nosso formato é um formato de debate, de perguntas. Convido a todos a participar, comentando aqui na aba de comentários no Facebook e também enviando perguntas aos nossos convidados. Fernanda, Carlos e Fernanda Levi, é muito bom tê-los aqui, sejam bem-vindos. Vamos já iniciar com as nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria colocar para você, vamos começar com a Fernanda Levi. Fernanda, como a mediação pode auxiliar na solução de conflitos para esses casos de relacionamento duradouro? E o mediador nisso, como é que ele pode ajudar as pessoas, não é, a assistir à negociação para se encontrar alternativas? Obrigada, João. Eu agradeço pelo convite. É uma alegria, uma honra participar desse momento aqui, desse talk, sob iniciativa e sob o patrocínio da Câmara CIESP-FIESP. Uma alegria estar ao lado da minha querida Fê Tartucci, né? Querida companheira aí de jornada, ao lado do Carlos Vasconcelos e, enfim, que é conselheiro do CONIMA, nosso grande mentor, e desde já parabenizar você, João e a Lília, pelo incrível que vocês estão desenvolvendo na Câmara e que só vem a acrescentar essa jornada enorme que tem a instituição. E também agradecer àqueles que estão nos vendo, que nos estão ouvindo. E justo nesse momento, né, esse momento tão delicado que estamos passando, como você disse, João, essa pandemia, né, impensável, nem nos nossos maiores devaneios nós poderíamos imaginar uma situação como essa, enfim, como um passe de mágica, né? De repente a maioria das pessoas foram tiradas do espaço comum e colocadas no seu ambiente privado e, ao mesmo tempo, colocadas num ambiente virtual enorme, né, de proporções nunca pensadas. Essa situação que tem sido bastante difícil para todos nós, também apresenta algumas oportunidades e a gente tem percebido isso. Assim, essa situação, ela acontece com e incluindo as relações que nós temos. Como você falou, relações pessoais, relações familiares e as nossas relações contratuais, né, que já existiam ou que estavam começando a nascer quando
quando surge essa situação integralmente imprevista. Bom, diante, então, desse impasse, né, é natural que as pessoas busquem uma repactuação, uma acomodação dos seus interesses. Muitas vezes elas o fazem diretamente, e acho que é um caminho natural, por outras, dependendo da complexidade, e na maioria das vezes elas já buscam os seus advogados para assessorá-las nesse contexto, os advogados fazem uma negociação direta, e ainda, em algumas situações, nota-se a necessidade da facilitação de um terceiro, né, de um terceiro imparcial, devidamente capacitado, que vai atuar como mediador e facilitar esse diálogo entre as partes. E daí a gente está no contexto da mediação. Então, eu percebo a mediação hoje como uma grande oportunidade. Se antes ela já era extremamente importante, hoje eu diria que ela ganha ainda um status de maior grandeza ainda diante da nossa necessidade. Então, eu vejo como uma oportunidade para um diálogo facilitado por um terceiro. Vou passar aqui agora a bola aqui para os meus colegas. Perfeito. Fernanda Tartucci, esse momento no qual há relacionamentos anteriores e que continuarão, como é que o mediador ele aparece, como é que ele pode auxiliar nesse diálogo e na construção de alternativas? Bem, saudações então, alegria e honra recíprocas, acompanha a relatora Fernanda Levi, querida amiga, prazer também estar com o Carlos Eduardo, com o João e com o Lilian. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente vai ter um cenário bastante ampliado de conflitos, os conflitos estão nascendo, né, enquanto conversamos, os conflitos estão se configurando, muitas pessoas ainda estão impactadas e pensando no que vão fazer, e muitas pessoas estão irritadiças com esse contexto, né? Assim, como todo mundo está vivendo esse momento pandêmico de forma inédita, com dificuldades que vão se somando, as pessoas estão ficando um pouco mais irritadas. Então, pode ser que num mau momento, um bad timing, como a gente diz, né? Um mau momento, as pessoas negociem mal. Então, empresas que são parceiras, que têm um contexto, sempre tiveram um contexto muito bom, uma comunicação fluida, começam a travar. E aí, talvez as pessoas que estão na linha de frente da negociação não consigam entender e colocar na conta do momento, do contexto. Podem achar que existe má fé, podem achar que houve uma mudança de postura, que justo nesse momento em que se esperava cooperação, está havendo uma conduta no sentido contrário. Então, me parece que a gente vai ter aí muitos conflitos ligados a uma falta de compreensão, uma comunicação ruim e por conta do timing mesmo. Qual é o momento adequado para negociar no meio de uma pandemia? Existe essa resposta? Se souber, gostaria de ouvir vocês. O timing já é difícil, né? Já vai envolver aí um monte de percepções, a experiência do profissional, mesmo assim a sensibilidade diante das pessoas que estão impactadas. Então, me parece que a mediação vai ser muito importante quando essas negociações que deram errado, antes de escalarem para a via arbitral, para a via judicial, quando as pessoas tiverem clareza de dizer, puxa, será mesmo que eu vou ter uma postura destrutiva? Eu vou dizer, colocar como ré a empresa parceira de tantos anos? Será que eu vou chegar nesse grau? Ou nós vamos ter um ambiente para favorecer essas clarificações? Então, a mediação aparece nesse cenário como uma grande oportunidade, né? A mediadora, eu brinco, né? Essa ignorante útil no bom sentido, então ela não sabe de nada, e quando ela escuta o relato das partes, isso vai ficando, então, né, gerando uma oportunidade de clarear, de possibilitar a escuta recíproca, que funcionou mal por uma série de fatores, né? Então, eu acho que a pandemia ela soma como mais um elemento de desgaste, de comunicação difícil, e a mediação vai poder contribuir justamente para que seja bem, vamos dizer, esclarecido o contexto, as razões e as possibilidades futuras. Perfeito. Professor Carlos, como é um mediador, ele ajuda as partes a entenderem e identificarem os pontos de convergência e de divergência? Como é essa atuação? Aliás, boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer aqui rapidamente a secretário-geral, Lessa, grande amigo, grande estudioso, e hoje já um profissional reconhecido nacional e internacionalmente, né, João? Pelo convite, o convite especial
de ter me juntado a duas pessoas muito queridas, brilhantes, com quem eu me sinto realmente muito à vontade e em casa. Agradeço à Câmara da Fiesp, Ciesp e Fiesp, e respondendo à sua questão, eu aproveitaria o que as duas Fernandas, Fernanda Levi e Fernanda Tartucci, disseram, para fazer um contraponto em relação à questão da oportunidade. Na verdade, o que a gente chama de mediação, esse trabalho em que o ignorante útil, digamos assim, essa pessoa que não sabe de nada, mas que está absolutamente aberto para compreender a realidade das outras pessoas que estão ali naquele processo, naquela dificuldade, naquela busca do entendimento, esse mediador, ele, numa situação como esta, ele precisa estar atento para duas questões. E eu acho que tem muito a ver com o livro do Daniel Kahneman, Rápido, Devagar. Nós temos, numa situação dessas, a tendência a agir intuitivamente, impulsivamente e instintivamente, que é o modo rápido de funcionarmos. E esse tipo de modo rápido pode antecipar as coisas, inverter a ordem adequada do procedimento da mediação e tentar começar pelo fim, em vez de se trabalhar a partir da identificação dos interesses, necessidades, desejos, preocupações, em suma, dessa abertura para que todos possam perceber que ali é um espaço em que a solução a ser buscada é uma solução de ganha-ganha, uma solução voltada para atender às necessidades de todos. Então, esse é o primeiro cuidado do mediador, ajudar as pessoas a não ficarem sob o controle do rápido, do instintivo e até do intuitivo. O intuitivo é muito bom para pessoas que já trabalham com aquele assunto, pesquisadores que já pesquisam aquele tema e que, portanto, têm uma facilidade de, em função dessa dedicação àquele tema, conseguir extrair insights, intuições que ajudam a resolver problemas, mas não na situação de uma mediação em que tudo é imponderável, tudo é aquilo que a gente não sabe propriamente o que vai resultar. Bom, então o raciocínio, o trabalho, a atitude tem que ser do devagar, cuidar do emocional e do racional, né? Tendo esse cuidado de trabalhar essas duas dinâmicas que são mais lentas e dar o devido valor a esse tratamento. Porque nós, da formação de formação jurídica, e muitos que estão aqui assistindo certamente têm formação jurídica, nós fomos educados a ir logo para o racional, para o dogmático, para o legal e, portanto, para a solução objetiva das coisas. Só que as coisas têm um lado objetivo, formal, e uma objetividade que é a vivência específica das pessoas num determinado encontro, que pode ser pessoal ou virtual. Então, essa aproximação precisa passar por essa atitude, precisa passar pelo reconhecimento das pessoas, precisa passar pela ideia de que as pessoas devem se sentir pertencentes àquele lugar, precisa respeitar a autonomia dos participantes naquela dinâmica, precisa reconhecer o papel de cada um, o status de cada um dos integrantes daquele processo, e, a partir daí, construir efetivamente essa aproximação, né, tendo, claro, o cuidado e a habilidade de escutar, validar os sentimentos e estimular essa aproximação. Eu diria, assim, em poucas linhas, o que seria essa aproximação que você perguntou. Fernanda Tartucci, nessa linha do comentário do professor Carlos Vasconcelos, pensar rápido, pensar devagar, analisar cenários, como é que o mediador conduz as situações que, em princípio, são de perde-perde, ou, né, os dois estão impactados por eventos externos ali, às vezes nem propriamente relacionados à dinâmica contratual em si, mas que atinge a relação e a convivência entre eles. Como é que o mediador ajuda nessa identificação? Essa pergunta ela é ótima, João, porque na verdade as pessoas sempre acham que estão num cenário de derrota, terra arrasada, né? Elas mal acreditam que estão lá numa sessão de mediação, na é verdade. Por isso eu brinquei do mediador, né, da mediadora como ignorante útil, como se a mediadora fosse a única pessoa que tivesse fé que alguma coisa pudesse sair dali. Mas elas estão ali, né? Então isso é muito curioso, assim, apesar de não acreditar na boa fé da outra parte, apesar de não acreditar que possa sair alguma coisa, elas estão ali. Então, a partir do momento em que a mediadora, né, o mediador
vai organizar esse procedimento, né? Vai, vamos dizer, permitir esses relatos das partes, permitir essa organização das ideias, né? Permitir que apareçam aí opções e que as partes comecem a conversar sobre elas, né? Eu já participei de algumas sessões de mediação, inclusive na nossa querida Ciesp-Fiesp, em que da primeira reunião todo mundo saiu um pouco desacreditando do que tinha acontecido, porque acharam que ia ser só uma sessão pro forma, de dizer que não tinha opção nenhuma. A sessão foi muito rica por mérito das próprias pessoas, com seus advogados muito atuantes, e aí saíram de lá com várias opções para pensar para a segunda reunião. Então, esse é um ponto importante, acho que a mediação ela tem esse mérito, né? Então, como o mediador ele entra com a sua energia, então ele é o ignorante útil, mas ele entra com uma energia nova, ele oxigena para dizer, olha, estamos aqui justamente para escutar e verificar quais são opções. Então, aí vem o próprio mérito, né? A gente sempre diz que o mais difícil é chegar à mesa, né? E aí, a partir do momento em que você tem, e geralmente as experiências com advogados, eu só tive boas experiências com advogados, advogadas, né? Eu sempre que eu vejo críticas à advocacia na mediação, eu falo, puxa, sério? Eu ainda bem, até hoje não tive um cenário em que o advogado atrapalhou, né? Os advogados sempre entenderam seu papel ali como negociadores eficientes. Então, isso é muito interessante. Aqui eu acho que o mérito é da mediação mesmo, né? Ela permite esse espaço qualificado de escuta, de fala, para as partes poderem, nesse novo recorte de espaço e tempo, se configurar de uma outra forma, de uma forma que possa gerar novas possibilidades. Perfeito. Fernanda Levi, nessa linha de questões, como mediador, ele auxilia as partes a compreender, não é, o cenário que é posto, compreender as perspectivas da outra parte. A gente pode dizer que mesmo quando não se chega ao acordo, se tira algo bom da mediação, é possível a gente dar este passo além, mesmo quando não se transaciona, é um procedimento que ajuda as partes a lidarem com o problema? Certamente, João. Eu sei que eu sou suspeita, nós somos suspeitos, né, para ter essa, enfim, essa visão positiva, mas leve em conta, né, que todos, na minha percepção, e eu acho que da Fernanda, do Carlos, enfim, de quem participou de uma mediação, ainda que não tenha chegado ao acordo, né, as pessoas saem transformadas desse procedimento, né? Elas puderam ampliar a visão sobre as controvérsias, elas de alguma maneira se permitiram a escutar e a falar, muitas vezes se sentiram escutadas, elas conseguiram perceber também algumas situações para o futuro, a partir da experiência que tiveram, sobretudo, elas saem com a certeza de que tentaram. Eu acho que isso é muito importante também. Elas falam o seguinte, bom, eu tentei. Isso não significa dizer que a porta se fechou ali, porque a gente sabe também que muitas vezes em que naquele momento, naquela reunião, por diversos motivos, as pessoas não chegaram ao acordo, ou chegaram a um acordo que não queriam acordar. Mas o fato é que logo depois, ou na primeira oportunidade, ou quando caminham para uma arbitragem, ou para o âmbito judicial, ou retomam a negociação por meio de seus advogados, elas já chegam de uma outra maneira e, por vezes, o acordo acontece ali, ou na saída. Enfim, a gente percebe isso. E queria também retomar um pouco a fala, gostei muito da fala do Carlos e da complementação da Fê Tartucci, no sentido desse rápido e devagar, né? E na relação com os outros meios, né? E quando o Carlos fala, me parece, né, nesse ambiente do devagar, é na tomada de decisão consciente, é no tempo de escuta, que por vezes em outros ambientes a gente não encontra. E na mediação isso é bem essência da mediação. Então, esse devagar, se comparado com outros meios, é muito rápido. É isso que é bacana, esse paradoxo, né? Porque se é um devagar durante uma reunião em que nós temos um tempo muito qualificado para troca, para comunicação, para escuta, ele é rápido em relação
há uma perspectiva diversa, né, comparada com outros meios. E trazer um pouco também da fala da Fê, Tartucci, não dá, a gente está aqui num ambiente super informal, a gente já está no Fê Tartucci, né, que é uma forma que a gente conversa, assim, no sentido de que, embora a mediação seja um procedimento flexível, ela tem um procedimento, há uma estruturação, há uma jornada pré-vista e combinada. Então, isso também dá uma segurança no passo a passo. E daí a importância do conhecimento da mediação, que também, para que também ela também seja adotada e escolhida também de maneira informada. Né? Que os advogados e as partes percebam qual é o caminho que eles vão trilhar para efetivamente percorrer aí essa viagem. Então, queria fazer esses contrapontos e nesse diálogo que estamos tendo aqui, que parece entre quatro paredes, mas é para o mundo, né? São excelentes pontos, Fernanda. Levi. Eu queria aproveitar, então, e fazer o gancho e colocar a pergunta para o nosso Carlos Vasconcelos, dessa relação entre a mediação, não é, esse procedimento estruturado, essa jornada, esse caminhar, como você colocou, e os meios adversariais, porque a gente conversa muito sobre a mediação pré-judicial, pré-jurisdicional, antes da arbitragem, mas às vezes o espaço de negociação ele surge de maneira mais madura, também porque as partes já conhecem melhor o litígio, suas fragilidades, os argumentos, durante o contencioso já instaurado. Mas ainda se nota um certo receio de tentar os mecanismos consensuais por uma percepção de que talvez se estivesse fragilizando a estratégia de contencioso ou demonstrando uma fragilidade para o adversário, não é, para outra parte. Eu queria, então, professor Carlos, te ouvir sobre isso, sobre essa relação entre meios de resolução de disputas e o papel da mediação. Excelente pergunta, João, porque, na realidade, eu, pedagogicamente, e como advogado militante há décadas, não preciso dizer quantas, né, eu percebo claramente como nós, advogados, sentimos a necessidade de algo novo, de uma mudança de paradigma, de postura, de atitude, né, de prática, né, e como nós temos dificuldade de praticar esse novo. Nós vivemos na cultura, especialmente os povos latinos, né, porque, inclusive, nós compartilhamos mais de perto essa cultura, né, nós sentimos essa dificuldade. Mas eu acho que a melhor pedagogia é trabalhar com a ideia que nós estamos, na realidade, negociando. Os advogados estão com os seus clientes numa negociação que, por ter tornado muito complexa e difícil o relacionamento entre as partes, precisou da contratação de um terceiro para facilitar essa negociação, para facilitar o andamento dessa negociação, para gerar com suas técnicas próprias as condições mais favoráveis a essa aproximação. Essa aproximação da mediação em relação à negociação significa que o bom mediador deve ter uma sólida formação em negociação. Porque eu diria que a negociação é a mãe de todos os modelos de mediação. É o grande padrão que fica mais fácil para os advogados entenderem. E os advogados são excelentes negociadores. Os melhores negociadores do nosso país são os advogados. Portanto, são os mais vocacionados para romper com essas barreiras culturais. E eles romperão à medida em que perceberem que, na mediação, eles estão, em verdade, numa negociação com toda a liberdade de agir como negociadores em apoio aos seus clientes, né? E tendo ali um apoio especializado de alguém que sabe lidar com as relações interpessoais, ou seja, alguém que se dedicou a conhecimentos multidisciplinares e a dinâmicas interdisciplinares e a práticas transdisciplinares, e, portanto, pessoas que se dedicaram realmente a essa amplitude de compreensão do fenômeno do conflito e do fenômeno jurídico. E, portanto, por conta de tudo isso, podem efetivamente ajudar os advogados
no avanço e no ganho de tempo e de satisfação dos clientes. Bom, como é que a gente faz a ponte com a arbitragem, né? Essa é uma pergunta que você fez, né? Essa ponte com a arbitragem, eu acho que está se consolidando. Pessoas que escrevem livros como Fernanda Levi sobre as cláusulas escalonadas já estão dando o caminho para a advocacia estudar essas novas habilidades e trabalhar por aí, no sentido de perceberem efetivamente que essa migração da mediação para a arbitragem pode ser algo que estimula não só a mediação, como também a arbitragem. É aí um momento em que a mediação firma um pacto de cumplicidade com a arbitragem, no sentido de trazer mais cidadania para os espaços de discussão dos problemas dos cidadãos, dos clientes, de modo geral. Né? Então, é assim que eu faço, para não me alongar mais, eu faria esse tipo de ponte que, com as novas alterações da legislação brasileira, tanto o CPC como a lei de mediação, essa ponte ficou mais bem estruturada, envolvendo os tratos extradisciplinares e as práticas, os tratos extrajudiciais e judiciais, conforme já vimos, inclusive com os negócios processuais. Portanto, há uma abertura se desenhando aí para todos nós. Perfeito. Já que a Fernanda Levi foi citada nominalmente aqui na fala, eu vou outorgar um direito de resposta. Na verdade, Fernanda, você escreveu, trabalhou sobre o tema sobre os múltiplos níveis de resolução de disputas e a organização contratual em torno disso. Mas eu queria ouvir o teu comentário sobre o tema, mas particularmente em relação a essa resistência que há no âmbito contencioso a se abrir outras alternativas de solução de conflitos após, não é, a instauração do meio adversarial. Bom, eu de novo sou suspeita, mas vamos lá. Já faço aqui pelo dever de revelação, né? João e quem está nos ouvindo, a gente volta para o tema cultural. Nós estamos transitando por uma mudança de paradigma, que não é feita de um dia para o outro. Eu acho que esse é um ponto importante. E, por outro lado, nós já caminhamos muito. Então, acho que essa resistência é uma resistência que já foi muito mais forte. Eu, como a Fê Tartucci, as minhas experiências em mediação, não sei se temos sorte, Fernanda, mas o fato é que, assim, eu nunca estive numa mediação em que os advogados não compuseram o time. Nós formamos um grande time de gestão de conflitos daquela situação. Então, eu sempre tive uma experiência muito favorável. Agora, a gente sabe que ainda há resistência. A resistência em todos os setores e em diversos cenários, em outros temas. Então, como quebrar essa resistência? A gente pode, por meio de informação, divulgação, perceber por experiências positivas compartilhadas. Você havia comentado, João, essa referência de fragilidade, uma percepção, talvez, de fragilidade em ir para um ambiente negocial. Isso tem muito a ver com esse mindset que a gente tinha no passado. Então, eu sou um bom advogado é aquele que vai para a guerra. Mas o meu advogado está propondo um acordo, é porque ele não deve ter um bom direito ou ele não confia na causa. Isso é algo que a gente está superando ao longo do tempo. E uma das formas da gente superar também é por meio das cláusulas. Na hora que eu tenho uma cláusula inserida em um contrato que prevê como uma primeira fase ou com a inserção da mediação durante, caso o conflito venha a surgir, se ele surge, os advogados, e geralmente o que acontece, né, a gente só volta a olhar para o contrato na hora que surge um conflito, né, e às vezes nem é o advogado que redigiu aquele contrato inicial, aquele advogado hoje que vai assessorar diante de uma possível controvérsia, eu percebo que ele ganha um grande presente quando ele encontra a cláusula. Porque ele fala assim, olha, eu vou ter que respeitar essa cláusula, porque é uma cláusula contratual, então eu tenho que honrar esse momento.
E na hora que ele tem que honrar, se ele tinha, ou se o cliente dele, ou se a outra parte poderia ter a impressão de uma possível fragilidade, isso se desconstrói, porque, na verdade, ele está cumprindo uma cláusula contratual. O convite que a gente faz é que essa fase não seja simplesmente uma fase que eu simplesmente tique e fale o seguinte, olha, cumpri a fase pro forma, para então chegar no ambiente de heterocomposição, ou por meio do Poder Judiciário, ou por meio da arbitragem, mas que efetivamente eles aproveitem esta oportunidade para conhecer a mediação e ainda que não queiram percorrer o caminho da mediação como um todo, que eles tomem essa decisão informada. Né? Então, eu percebo como uma grande oportunidade a cláusula as políticas institucionais empresariais também. Então, na hora que eu tenho uma política institucional, como, por exemplo, né, a adesão ao Pacto de Mediação, que foi construído, gestado dentro da casa, da Câmara da Ciesp-Fiesp, num grupo liderado e sempre sob a liderança do nosso mestre, querido professor Kazuo Watanabe, né, que tive a honra de compor ao lado da Fê, enfim, da Gabay, do Marco, do Falec, sabe, esse pacto pela mediação que as empresas abraçam também é um compromisso de que a nossa empresa ela vai pensar sempre num diálogo e num diálogo construtivo. E essa oportunidade surge em vários momentos, tanto do poder em âmbito judicial quanto da arbitragem. Então, são janelas de oportunidade, não somente antes, mas durante o procedimento. Excelente. Fernanda Tartucci, nesta linha de ideia, nós recebemos aqui alguns questionamentos sobre a adesão das empresas à mediação como uma política, não é, institucionalizada de resolução de disputas ou como uma melhor prática. Você tem alguma experiência sobre isso? O que é que você tem visto sobre essa adoção do tema pelo empresariado, pelo usuário final? E como isso entra dentro de uma noção de gestão, não é, de riscos contratuais? A outra pergunta também é ótima. Então, na verdade, eu sempre digo, a disposição para fazer alguma coisa é sempre multifatorial, mas geralmente a gente tem pelo menos dois fatores impactantes, incentivos e expectativas, né? Então, até na linha do que o Carlos falou e a Fernanda falou, você muitas vezes tem pessoas que judicializam, levam para arbitragem com uma expectativa de que uma decisão vai gerar um certo resultado, um resultado proveitoso. Eu uma vez recebi para uma consulta, para um caso de mediação, um conflito que já estava há 12 anos na justiça. Então, toda aquela expectativa que eles tinham, estava em apuração de valores ainda, enfim, uma liquidação de sentença, uma fase posterior, deu a decisão, ganhou, mas tinha que apurar o quanto ainda. Então, toda aquela expectativa inicial já tinha tido tentativas anteriores de, enfim, negociações, conciliações, tudo negado. E aí, de novo, né, entra, qual é a expectativa agora, 12 anos depois, em que a pessoa está refém, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. Então, eu acho que tem cada vez mais essa percepção em relação ao valor da liberdade. Porque quantos por cento de liberdade você perde ao terceirizar a decisão para alguém? Seja o juiz, seja o árbitro. Nem isso você consegue explicar, concorda? Imagina um grande empresário conversando com o seu conselho, olha, a gente vai judicializar, a gente vai levar para arbitragem, mas aí, né, a nossa liberdade vai ficar pautada pelo que o árbitro ou que o magistrado disser. Enquanto que na mediação, o espaço para o espectro dessa liberdade e até do controle do procedimento são inegáveis. Então, cada vez mais as pessoas, quando experimentam a mediação, e a gente tem essa experiência, né? A pessoa faz a mediação, puxa, não sabia que era assim. Advogados dizem isso, os empresários dizem, poxa, eu estou pensando aqui, eu tenho alguns outros conflitos para endereçar, porque a gente pode ter muito mais proveito nessas possibilidades. Agora, de novo, vamos lembrar de expectativas e incentivos, né? Falaram muito bem aí meus colegas sobre mentalidade, sobre cultura, e a gente teve uma experiência muito ruim de pseudo-conciliações ao longo do tempo, em que advogados se sentiam limados, excluídos, maltratados. Então,
a gente precisa lembrar que a mediação é uma nova proposta, com princípios, técnicas, esse recorte de espaço-tempo do procedimento. Então, dá para renovar as expectativas para uma nova realidade, né? E incentivos vêm pela análise do contexto mesmo, né? Em termos de rapidez, né? A gente falou aí do devagar, né? Para chegar à decisão, para chegar na mesa. Mas é isso, a professora Fernanda também falou da comparação com outros mecanismos. Então, a gente vai poder ter uma resposta, uma clarificação num recorte muito mais favorável de espaço e tempo. Então, cada vez mais, na minha experiência, essa percepção, né, de valores como controle, liberdade e a própria autonomia, que é a base de tudo, né? Esse papel negociador que o professor Carlos tão bem lembrou, né? O advogado e a ideia da gestão de conflitos como uma comunidade de trabalho, né? Que a professora Fernanda falou, tudo isso está na base dessa percepção. E aí, cada vez mais claros os incentivos e as expectativas favoráveis a que possam funcionar essas negociações facilitadas no curso de uma mediação. Perfeito. Outro ponto interessante aqui, levantado pela nossa audiência, diz respeito às medidas que o CNJ tem adotado, não é? Antes e depois aí da Lei de Mediação de 2015, e se essas medidas, se essas ações do CNJ têm tido boa receptividade e estão adequadas. A pergunta da Fernanda Borges, aqui participando da nossa discussão. Professor Carlos, o senhor tem tido a oportunidade de analisar essa normatização. O alinhamento do Poder Judiciário e do CNJ tem sido favorável, tem sido adequado? Este é um grande desafio. Responder esta questão, você pode responder com o sim e com o não. Ambos cabem. Em realidade, o Poder Judiciário tem tido uma predisposição cada vez mais consistente no sentido de qualificar os mediadores e qualificar os espaços e os tempos da mediação. Mas a pressão que o sistema judiciário brasileiro sofre é a pressão da cultura da litigância. Nós tornamos a litigância um comportamento rápido, automatizado, não refletido. Então, peticionar em juízo é algo de impulso, não é algo de reflexão, de estratégia, de um escritório de advocacia que já compreendeu as novas exigências da cidadania. O Poder Judiciário está compreendendo, está sofrendo uma pressão que nunca sofreu no passado. As redes sociais socializaram as relações sociais, né, gerando um intercâmbio de influências e de pressões e de entendimentos, muitas vezes de modo, digamos assim, distorcido, né? As fake news também estão aí, é o lado negativo, mas o lado positivo é que nós estamos hoje, já antes de estarmos presos fisicamente dentro de casa, cumprindo nossas prisões domiciliares, nós já estávamos interconectados como estamos hoje aqui, usando as redes sociais, né? Essa é uma grande oportunidade tecnológica que a contemporaneidade nos ensejou. Então, nós estamos vivendo aqui apenas a aceleração de um processo que já vinha acelerado. Ou seja, o Covid gerou uma necessidade a mais de avançar nos avanços. Então, a advocacia sabe que tem que negociar, tem que renegociar, vai precisar de bons mediadores para facilitarem esses processos, porque serão muitos. O judiciário cada vez mais atenderá menos a esse excesso de exigência. Por isso é o não e o sim. O judiciário tem feito, eu digo, quase tudo que deveria fazer para atender a essas necessidades. Mas, por mais que faça, sempre faltará muito, porque as necessidades se transformaram demais. A questão é nós acreditarmos, como Fernanda Levi falou, como Fernanda Tartucci falou, que a mediação é estruturada. A mediação não é um espaço de subjetividades. Não é algo em que tudo pode acontecer de modo caótico. A mediação tem sua estrutura, tem seu procedimento, tem sua linguagem, tem sua
seu modo de gerar as escutas, as falas, essa reciprocidade, esse respeito recíproco entre quem escuta e fala, a compreensão maior de que as questões envolvidas no processo judicial muitas vezes nunca são discutidas, porque ali não existe esse espaço ainda, as audiências judiciais ainda não estão disponibilizando esse espaço, até porque são voltadas para soluções, né, de ganha-perde, ainda estão muito direcionadas a isto, mas agora, em função do princípio da boa-fé, do princípio da cooperação, do princípio da razoável duração do processo, de uma série de técnicas relacionadas à sucumbência, que pode ser parcial, pode ser invertida, o ônus da prova também depende das circunstâncias, vai sendo transferida de parte a parte. E essa dinâmica toda gera também uma certa insegurança com relação a resultados previstos, pré-estabelecidos, exceto em situações em que já haja uma jurisprudência consolidada. Mas o fato é que os advogados hoje estão sendo, juntamente com o judiciário, pressionados de uma maneira incrível, é impressionante. O CNJ está sentindo isto, tem estimulado bastante as práticas de consensualização. Existe toda uma doutrina em torno disto. Eu estava ouvindo uma palestra, eu não sei se Flávio Tartucci é parente seu, Fernanda. Eu ouvi uma palestra... É seu irmão? É. Uma irmã. Suspeita também, impedida e suspeita. Mas eu posso falar. Palestra... Ou não? Não, Fernanda, ele estava numa live da ESA Nacional, com Rony Duarte, que é o atual diretor-geral da ESA Nacional, em companhia do Anderson, que tem um nome alemão que eu, às vezes, me engano. Schreiber. Fica melhor assim, Schreiber, tá bom. Então, Anderson Schreiber. E eles estavam comentando o livro de Anderson Schreiber, justamente sobre o dever de negociação, o dever de negociar. Ele já infere do ordenamento jurídico brasileiro este dever. Se é um dever, que também está previsto no Código de Ética, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, dos advogados, então, poxa, é só você cumprir aquilo que constitui hoje já um dever, e a OAB, cada vez mais, exigir do advogado o cumprimento desse dever. Então, isso vai facilitar muito os advogados se sentirem mais à vontade e virem buscar nas soluções consensuais um caminho mais rápido, mais eficiente, mais pragmático e qualificado de solução das disputas. Assim espero. Perfeito. Fernanda Levi, nessa linha do que o professor Carlos colocou, de nós estarmos em um momento que preconiza a utilização dos meios adequados. Aliás, o novo CPC traz aí o princípio da primazia da solução adequada dos conflitos, norma fundamental, não é, hoje do processo brasileiro. Como as câmaras privadas, como o ambiente privado, não é, ele coopera, ele interage com o ambiente judicial público, dessa política pública para o tratamento adequado de conflitos. Eu coloco isso porque mediação, conciliação, elas nascem naturalmente no ambiente privado e aí passam a ser parte de uma política pública. Como se dá essa interação entre todos esses agentes? Eu acho, João, que você colocou essa pergunta que você estava lendo no meu pensamento. Estou percebendo que você estava lendo o meu pensamento. Primeiro, tem que fazer uma nota de rodapé para dizer que, diante de tantas lives, o professor Carlos está sabendo selecionar muito bem, porque escutar a live do Flávio Tartucci é top, viu? É top, está lá nos podcasts, nos número 1, então está super incluído, professor. E João, você estava realmente lendo aqui o meu pensamento, porque a partir da pergunta que foi feita, né, pela Fernanda Borges, né, ela trouxe essa questão do CNJ, e eu estava aqui refletindo que a gente está comemorando, no final do ano, 10 anos de implementação da política pública judiciária que vem pelas mãos da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Antes disso, nós já tínhamos uma política pública não estruturada de maneira nacional, e justamente a resolução veio para trazer essa harmonização,
e nacionalização de uma política pública a partir da Casa do Poder Judiciário, que é uma referência e é de extrema importância, né, para a nossa democracia, né? Oxalá que a gente possa sempre contar com o Poder Judiciário, sempre, 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 que as portas estejam sempre abertas, né? E estarão, tenho certeza, que a gente está no momento consolidado. Mas, enfim, só para uma reflexão aqui que não consegui me furtar a fazer. Mas nesse desenho que foi pensado lá atrás para uma política pública, nesse desenho, eu acho que quando foi feito esse desenho, a primeira barreira foi rompida, que era, de novo, a cultura, a questão de ampliar as portas do acesso à justiça para um conceito de acesso à ordem jurídica justa, também, novamente, preconizada pelo professor Kazuo Watanabe. Mas ela foi pensada como um desenho. E, atualmente, a gente olha por esses 10 anos e começa a pensar nos próximos 10, né? A gente está num momento de gestão. E lá atrás a gente sabia como ia ser difícil fazer gestão num país continental. Então, se no primeiro momento a gente teve uma dificuldade até para adesão de alguns tribunais, hoje isso está muito superado, atualmente a gente encontra o CNJ e nós, porque nós todos integramos esse sistema, o desafio da gestão, da implementação, do dia a dia. Isso passa por pontos muito importantes, como manter a qualidade ou ampliar a qualidade. Isso passa por remuneração dos mediadores, isso passa pela participação dos advogados, por tantos pontos importantes. Mas tem um ponto de conexão, que tem uma ponte, como o Carlos trouxe na nossa conversa aqui, tem uma ponte com o universo privado. Isso foi pensado lá atrás. Aliás, isso foi proposto. Carlos compôs, por exemplo, um grupo de especialistas na redação dos projetos de lei. Nós, pelo CONIMA e por outras instituições, participamos da construção tanto da resolução dos projetos de lei. E essa ponte, essa conexão do ambiente público com o ambiente privado está ali. O que a gente precisa é transitar melhor por essa ponte, certamente. Porque vão ter casos que, primeiro, não são mediáveis. Vão ter outros casos em que é importantíssimo a gente ter uma decisão arbitral, uma decisão judicial. Vão ter casos que as pessoas não querem, e a gente tem de respeitar a vontade das pessoas por não quererem participar desse momento. Agora, terão casos em que o ambiente judicial, na mediação dentro do ambiente do Poder Judiciário, fará muito sentido. Em outros, fará sentido estar fora do ambiente judicial. E ainda outras possibilidades de combinação desses ambientes e o meio privado, seja por um mediador extrajudicial ou por meio das câmaras, e há a previsão do credenciamento das câmaras privadas para esse sistema, vamos dizer assim, judicial, está mais claro o fluxo desta ponte realmente acontecer de maneira mais efetiva. O ambiente privado está pronto, está preparado para atender tanto as mediações extrajudiciais quanto as mediações em âmbito judicial. Nós temos excelentes mediadores, nós temos como encontrar os mediadores, nós temos câmaras de elite, nós temos procedimentos, nós temos atendemos as melhores práticas mundiais, nós estamos aptos a atuar em mediação extrajudicial e há muito tempo. Agora, cada vez mais. Por quê? Porque nós temos um número maior de mediadores e as câmaras, que durante muito tempo levavam no seu nome mediação, mas se dedicavam fortemente à arbitragem, hoje, eu falo há alguns anos, e cada dia mais, voltam os seus olhos para a mediação, e não como uma concorrente da arbitragem, não, como uma grande parceira da arbitragem, tem espaço para todo mundo.
Fernanda Tartucci, essa linha de integração aí entre o espaço público e privado, a gente pode dizer que é uma parceria de sucesso hoje, essa grande rede nacional que foi pensada, com vários agentes, mediadores sendo capacitados, câmaras privadas e o ambiente judicial, isso tem se voltado para atingir aquela meta de ter uma política realmente nacional, um sistema nacional de tratamento de conflitos funcionando? Queria responder positivamente, claro, mas infelizmente ainda não. Acredito que as bases estão sendo construídas e as pontes estão sendo disponibilizadas, como a Fernanda bem falou, como o Carlos também identificou, mas ainda falta. Eu brinco que a gente já está um pouco na fase da educação sobre os meios consensuais, né? Sobre negociação, mediação, conciliação. Faltaram estudos, né? Há décadas, outros países já estudam mediação, conciliação, negociação entrou, né, demoradamente, se é que entrou, né, para muitos de nós. Então, assim, a gente ainda está numa fase de identificação, de apuração. A gente já tem uma base normativa, já não, né? Finalmente a gente tem uma base normativa interessante com a resolução 125 de 2010. Foi bom a professora Fernanda lembrar, 10 anos, é chocante, né? Que já são 10 anos, né, dessa estrada, quer dizer, e é pouco, por incrível que pareça, é muito e é pouco, de novo, né? O rápido e o devagar, né? É muito no sentido de uma década, mas para mudar a mentalidade arraigada a outras tantas décadas é pouco, né? É uma legislação nova. Eu acho que esse plano normativo ainda vai se solidificando. E aquelas más experiências que as pessoas tiveram com pseudo-conciliações, eu brinco, coerciliações, né? Que muitas vezes o Poder Judiciário colocava pessoas que não tinham treinamento, não tinha a clareza em relação à autonomia da vontade, então acabava havendo aí algumas situações deturpadas. Para aquele cenário, né, das experiências passadas saírem do espectro das expectativas das pessoas demora um tempo. Então, eu acho que a gente já tem um caminho bem, vamos dizer, organizado para isso. Falta trilhar esse caminho, né? Acho que faltam aí, vamos dizer, recebermos mais pessoas animadas a experimentar esses caminhos. A gente tem tido, com base na autonomia privada, ótimas experiências, né? Como a professora falou, a professora Fernanda, temos equipes de elite, temos casos muito interessantes, casos de sucesso, casos difíceis, né? A mediação consegue dar conta de casos, de novo, para os quais ninguém mais tinha esperança. Mas eu sempre brinco que a mediação ela é discreta, né? Ela não é tão marqueteira quanto outros mecanismos, né? Ela é, vamos dizer assim, uma pessoa elegante, né? Aquela pessoa elegante que tem grandes feitos, mas que não fica se gabando. Então, até pela confidencialidade, enfim, né? Pela descrição que pauta a autonomia da vontade, o respeito às pessoas. Então, tem bastante caso, eu acho que a gente tem uma estrutura pronta, mas falta ela ser usada de uma forma mais eficiente, né? Que as pessoas consigam entender melhor o trânsito entre os mecanismos, né, como foi bem colocado aqui, enfim, e consigam transitar com isso entre esses mecanismos, entre essas pontes pública e privada, com mais naturalidade, a partir de uma seleção adequada. Acho que a gente também vai precisar de uma educação sobre a seletividade, né? Quando é que, nesse caso, é interessante eu ir para mais uma rodada de negociação, agora facilitada por alguém? Qual é o senso, né? Não, então agora é hora de judicializar, mesmo em juízo, né? Apareceu aí, saiu o resultado de uma perícia. Puxa, com essa perícia aqui, estou antevendo que o juiz vai dar uma parcial procedência. Nós vamos entrar como nós saímos, sério? Não vamos tentar construir alguma coisa? Então, todos esses elementos que vão se somando vão permitindo uma seletividade adequada, né? Cada fato vai impactando nessa percepção. Então, eu acho que dá para a gente, quem quiser, eu brinco, brincar bastante, né? Quem quiser aproveitar essa diversidade de mecanismos para gerar experiências inovadoras, pioneiras, mostrar essa versatilidade para o seu cliente, para a sua empresa, vai ter um espaço bem favorável para isso. Mas falta aí, vamos dizer, né, essa pessoa, ou pelo menos um volume interessante de pessoas que estejam dispostas a fazer esses trânsitos. Interessante. Às vezes se fala nos modelos adversariais como modelos que funcionam em sim ou não, né? Modelos binários, procedente e improcedente, acolho, deixo de acolher, a partir de um pedido certo que é formulado ali, aliás, num momento muito inicial e depois se estabiliza, né? E a vida, às vezes, até continua. No seu caso, o que eu gostaria de ouvir do senhor, ou colocar a pergunta, como é que a mediação ela permite construir outras alternativas. Eu digo isso porque ainda se tem a percepção, ou
com alguma frequência se fala que, ao transacionar, as partes abrem mão de alguma coisa, ou deixam de ter alguma coisa para chegar ao acordo. E eu queria ouvir sobre isso aí, se elas efetivamente abrem mão ou se elas constroem cenários diferentes, impensados, que não haviam no momento que elas começaram a negociar aí com o auxílio do mediador. Muito boa pergunta, João. Como sempre, eu diria o seguinte, que há uma ideia cultural de que a mediação é um acordo em que se vai encontrar um denominador comum. O denominador comum é tipo, eu perco tanto, mas você também perde igualmente. Isso não tem nada a ver com mediação. Isso não tem nada a ver com critérios objetivos, com a análise das circunstâncias do fato que está sendo trabalhado. Não tem nada a ver com os sentimentos que as pessoas podem estar sentindo para assumirem certas atitudes e certas posições polarizadas. Não tem nada a ver com essa transformação que as Fernandas, nossas queridas professoras, trouxeram aqui, se dá no processo da mediação. Essa transformação da capacidade de perceber as coisas. Né? Jung chega a falar em personas. Nós, que somos uma pessoa, que estamos acostumados a nos chamar de Fernanda Levi, Fernanda Tartucci, João Lessa, Carlos Vasconcelos, nós nos transformamos durante momentos em que as emoções são trabalhadas em outras personas, outro tipo de atitude em relação ao mundo, outro tipo de medo ou de confiança, outro tipo de coragem ou de retrocesso. Ou seja, nós nos transformamos. E no momento da mediação, quando nós trabalhamos essas escutas, a oportunidade do desabafo, do empresário dizer para outro empresário que não esperava nunca que ele, depois de tantos anos de negócios tão frutíferos, ele agisse daquele modo, essas expressões pudessem livremente ser ditas e respondidas com a facilitação do mediador, com suas habilidades, suas técnicas de reformulação das mensagens, e com isto vai arredondando e criando possibilidades de que aqueles desabafos não caiam na direção da agressão e da violência. As pessoas no Brasil, como não estão acostumadas a isto, a acreditar nisto, a viver isto, têm medo de negociar, têm medo de mediar, porque acham que estão entrando num buraco escuro, sem possibilidade de definição. Nós não buscamos um denominador comum. Nós buscamos a comum compreensão das necessidades pessoais, individuais e comuns, e usamos os elementos objetivos, né, dados de realidade, princípios jurídicos, princípios morais, né, princípios de ordem financeira, econômica, como referencial para que as coisas sejam ajustadas. Por isso que eu digo, a mediação, ela trabalha dentro de uma série de conceitos que vêm desde a negociação. É algo muito prático, muito pragmático. Muitos advogados, não os bem informados, pensam que a mediação é uma coisa de psicólogos. Só porque nós não somos só juristas. Nós que somos advogados, nós passamos a perceber que o fenômeno estritamente jurídico é muito estreito para lidar com a hipercomplexidade do mundo contemporâneo. E então nós procuramos pesquisar outros campos, para alargar a nossa compreensão do fenômeno jurídico, mas estamos dentro do direito, estamos dentro dos princípios constitucionais, que são referências importantes para a solução dos conflitos. E tudo isto está aí presente na mediação, em que o mediador não está só. No momento em que as partes estão com seus advogados, estão ali peritos que podem, mais do que o mediador, trazer dados técnicos, informações técnicas qualificadas para ajudar o seu cliente a efetivamente identificar as necessidades reais e os critérios mais adequados para a solução. Portanto, não é nada de um buraco sem fundo, nem um túnel escuro. A mediação é a clarificação daquelas realidades que deixam de ser estreitas e que ganham uma dimensão maior. Fernanda Levi, na sua experiência como mediadora, ao longo desses casos,
A sua percepção é de construção de alternativas diferentes do que as partes viam no começo? Isso se confirma na prática? Como tem sido a tua experiência com essa temática? Se confirma sim, João, se confirma. O espaço é tão propício para essa geração de opções que a gente fala das fases da mediação, ela de fato acontece. As pessoas, elas se envolvem nessa dinâmica de buscar esse lugar comum, como a gente fala, para fora da caixa, para fora do que já estava previsto. Justamente, assim, essa é outra grande vantagem da mediação, ou a grande vantagem da mediação, é propiciar esse espaço de criatividade. E o mediador, ele é o provocador, né, eu diria. Ele busca, por meio de técnicas, de perguntas, ele faz convite para que as pessoas pensem a respeito. Aquelas pessoas são as pessoas que mais conhecem do negócio delas. Para além de questões técnicas relacionadas ao tema específico que está ali, como o Carlos falou, as emoções também estão presentes, porque cada empresário tem uma família, tem os seus sonhos, tem as suas expectativas, como a Fê trouxe. Então, nesse turbilhão de emoções, se a gente contextualizar para o momento atual, para a gente, né, voltar para o nosso tema inicial, se a gente contextualizar essa situação com o momento atual que a gente está vivendo, que enfatiza todos esses sentimentos, então, como o Carlos falou, estamos presos, nos sentindo presos na medida em que nós estamos por solidariedade, por cuidar do outro, né? Nós estamos nos privando desse convívio social presencial. Tudo isso vai influenciando, só que as relações continuam. A minha empresa está fechada, eu tenho funcionários, os meus fornecedores não, como é que eu vou pagar os meus fornecedores se as vendas não estão acontecendo? A gente vai colocar tudo isso na realidade, no concreto, nas diversas áreas do agronegócio, das franquias, dos shoppings fechados, das relações imobiliárias, do mercado de construção. Eu comprei um apartamento e agora como é que eu faço? Eu preciso repactuar. Eu vendi como construtora, tem um projeto que está para sair da planta e como é que eu faço? Tudo isso acontecendo neste momento, de novo, com devagar, né? Com o tempo para pensar, por meio de um facilitador, oxigenar, né, as nossas ideias, falar, bom, tudo bem, nós estamos numa crise enorme, sabemos disso, agora como é que vocês juntos podem criar opções para este momento e, caso vocês queiram, preservem as relações. Esse é o título da provocação que você nos fez, né? São relações continuadas, e temos inúmeras, temos parcerias há anos nos diversos ambientes negociais, empresariais, comerciais, que tem impacto nas vidas pessoais de cada um de nós, em todas as nossas relações. Então, pensar fora, criar opções, fora da caixa, criar opções, dar tempo por meio de um facilitador, né, de um provocador, né, que não vai dizer o que aquelas pessoas têm de fazer. Ele vai criar a oportunidade, né, por meio de técnicas para que elas possam pensar a respeito e encontrar possibilidades. Isso acontece. Que bom. Fernanda Tartucci, aproveitando a contextualização com esse momento de pandemia, de muita incerteza das pessoas, não é um sentimento de que nós não sabemos como as coisas se desenrolarão nos próximos meses, do quanto os negócios, a vida será impactada. Essa possibilidade de construir alternativas diferentes, não é? Aí bem colocada já pelo Carlos Eduardo e pela Fernanda Levi. Como é que ela como é que ela se coloca auxiliando a construção de possibilidades, não é? De continuidades de relacionamento, não é?
A pergunta ela é muito boa. Acho que a gente vive um momento único, né, em que a gente está tendo que se adaptar em vários níveis, né, inclusive para a gente conseguir fazer esse evento, a gente está agora, né, distanciado, porém junto. E eu acho que as pessoas estão vivenciando essas novas possibilidades. Só que assim, você romper uma relação continuada que você tem há tempos é mais uma ruptura, é algo que você tem que aprender como reconfigurar. Então, situações pequenas, eu dou um exemplo pessoal, quer dizer, eu tive um problema com o meu aparelho celular, e aí, enfim, descobri que a empresa, né, não era tão boazinha assim, que deveria ter feito um recall que não fez. E eu pensei, puxa, mas então eu vou romper uma relação de anos com a minha, né, com a empresa da marca que eu uso e vou começar de novo, do zero, uma relação com uma outra. Obrigado, não. Quer dizer, às vezes a gente mantém uma relação duradoura pelo contexto, pela comodidade, porque não é hora de você recomeçar também isso, já está tendo outros recomeços. Então, eu acho que a gente tem essa situação, né? O que eu vou querer perder mais do que já foi perdido, né? Eu vou querer recomeçar do zero, eu vou ter que recomeçar do zero algumas coisas. Por isso que a gente sempre lembra disso, né? Se o vínculo é desejável ou necessário, e é essa autoanálise que cada empresa, né, cada pessoa em conflito vai ter que fazer. Bom, eu tenho esse vínculo com essa empresa, com essa interação. É um vínculo necessário para a minha própria sobrevivência neste momento? Então, eu vou precisar continuar conectada? Então, quais vão ser as bases disso? Vamos negociar, renegociar, conversar. Ou eu não gostaria de continuar, mas eu preciso, é desejável, né? Não é necessário, mas é desejável por outros fatores. Então, eu acho que aqui a gente tem vários cenários em que as empresas vão ter que fazer essa autoanálise, né? Cada pessoa, na verdade, vai ter que fazer essa autoanálise e dizer o que eu quero, o que eu dou conta nesse momento. E eu acho que quando eu finalizar, né? Vamos imaginar aí esse cenário de voltar ao novo normal, como muitos estão dizendo, essa análise vai ter que ser feita, né, caso a caso. Por isso que ter uma decisão, eu vou romper com tudo, eu vou resgatar tudo. Isso possivelmente não vai funcionar tão bem quanto fazer uma análise. Olha, essa é uma relação, mesmo que eu não queira, eu preciso me preparar para sair, né? Quero lembrar das saídas honrosas. Às vezes você não quer mais estar num relacionamento empresarial, pessoal, não tem o menor problema em sair, mas como sair? É preciso saber sair, né? E você dá conta de sair, você tem condições de sair de uma forma honrosa, porque as empresas não gostam de fechar as portas definitivamente, né? Nesse momento, nesse contexto, pode não dar certo, mas numa outra oportunidade, eu ouvi isso bastante em mediação empresarial. Olha, fiz questão de estar na mediação, porque você é um parceiro que eu respeitei e que, embora agora a gente esteja encerrando esse empreendimento, eu quero ter uma oportunidade de um dia voltar a conversar para um novo projeto. Então, acho que isso é muito importante, essa análise, né, do que você quer manter, o que você quer romper, como você quer fazer isso, né? E a mediação vai permitir, com essas clarificações, né, com essa oxigenação, que essas possibilidades apareçam e que as pessoas possam conversar de uma forma, vamos dizer, mais clara sobre tudo isso. Perfeito. E a pandemia, o momento de isolamento social, atinge a todos, né? Inclusive, a nossa forma de comunicação, aqui estamos num webinar no Facebook, um modelo diferente, inclusive, de troca de ideias, de experiência, e isso atinge a própria dinâmica da mediação. Hoje, a mediação online é uma realidade, certamente é uma realidade aqui no ambiente da Câmara CIESP-FIESP, em que todos os procedimentos de mediação e de arbitragem estão se desenvolvendo, precisam se desenvolver em ambiente eletrônico, com comunicação telemática. E aí, nessa linha, nós temos a pergunta do Tiago Monteiro, Fernanda Levi, que ele coloca sobre o funcionamento, não é, da mediação em ambiente virtual e a validade do que é ali, enfim, transacionado, discutido. Se já era um tema importante antes da pandemia, né, a construção dessas bases, hoje ele é fundamental. Nós não fomos convidados, né? Nós fomos intimados a migrar para o ambiente virtual. Aqueles que tinham alguma resistência receberam o que a gente chama de nudge, né? Não foi nem um empurrãozinho, foi um empurrãozão para que a gente entrasse para o ambiente virtual. Então, eu percebo como a gente está vivendo plena possibilidade. Eu já tinha essa experiência antes, né, como mediadora, enfim, desse ambiente digital, e alguns cuidados precisam ser tomados. Eu acho que essa é a grande, tem alguns pontos que são pontos ainda de preocupação, no sentido de se ocupar previamente sobre alguns temas,
como, por exemplo, a questão da confidencialidade, segurança dos dados, e tudo isso vem sendo trazido pela própria tecnologia e pelos técnicos do assunto. Então, a gente vai ampliando a segurança. Agora, ter plena segurança, a gente fala, mas em nenhum ambiente, porque mesmo numa reunião presencial, pode ter ali um celular que está sendo gravado e tudo mais. Então, vai muito da boa-fé, né? Cuide da situação, mas prestigie a boa-fé dos que estão envolvidos. Então, nesse ambiente tem alguns temas importantes, como a tomada de decisão, em relação a próprio acesso ao meio digital, quando a gente está falando em larga escala, a facilidade de trabalhar nesses meios ou não, ou como transformar isso mais fácil. Nós temos que pensar que algumas pessoas não têm acesso, quando a gente amplia esse olhar, ou não tem acesso ainda. Então, como trazer esse acesso para que todos tenham a mesma chance, né, e a mesma experiência. E esses critérios de boas práticas que já vinham sendo construídos em nível internacional e nacional nos últimos 4, 5 anos, por aí, em termos de atuação desse mediador online, se é mesmo mediação, né? Ou se a gente vai, quando é mediação e quando é uma facilitação lato sensu. Então, são preocupações que eu diria, não quero trazer só acadêmicas, mas preocupações de construção, né, sustentável desse ambiente a partir de boas práticas, elas já vinham sendo feitas. E agora ela se intensifica. Então, de uma maneira breve, eu diria que sim, acontece, já acontecia, é possível, vai acontecer cada vez mais, né? Com todos os cuidados que cada ambiente exige. E o ambiente digital vai exigir alguns cuidados que talvez no presencial não tivesse. E lá no presencial, outros que talvez aqui não tenham. Enfim, é só uma questão de adequação. Perfeito. Carlos Vasconcelos, você concorda com essa percepção de que o ambiente virtual ele permite também um outro tipo de comunicação e que, com a pré-ocupação ou com os cuidados inerentes a um outro espaço, ele pode ser válido e significar uma boa oportunidade de desenvolvimento da mediação? Sem dúvida. E estou impactado como o movimento, o ambiente virtual, ele está se ajustando, se adequando a uma aproximação cada vez maior da sensação de estar junto. Claro que nunca será a mesma coisa neste aspecto, que é quando nós estamos realmente fisicamente juntos. Mas o olhar, o perceber, por exemplo, eu estou aqui vendo vocês três e me sentindo, conversando com vocês três. Eu estou muito bem aqui com vocês três, né? Nós estamos nos entendendo perfeitamente. Por quê? Porque nós escutamos aquele que está falando e vamos fazendo um rodízio. Ou seja, aquilo que nós fazemos na mediação, trabalhamos assim, de modo que no ambiente virtual, a mediação vai funcionar muito bem, com uma grande vantagem. Nós não precisaremos perder 2 horas, às vezes até mais, nos deslocando do nosso escritório, da nossa casa, para o local onde a mediação vai acontecer, nem para voltar. Nós podemos efetivamente combinar muita coisa, cada vez mais pelo meio virtual, ou até por e-mail, né, por WhatsApp. Nós temos sempre esse meio virtual nos apoiando. Nós já somos virtuais, num certo sentido. Todos nós temos nossos braços alongados para um contato de aproximação do tempo e do espaço. Não é só o tempo, é o espaço também que está aproximado. Isso integra toda a humanidade, né, numa única globalidade de convivências, né? Cada vez mais nós nos sentimos induzidos ou inspirados ou preocupados com mudanças que acontecem do outro lado do mundo.
Isso tudo pode ser muito bom quando nós temos uma inteligência emocional bem trabalhada. Aqui vem o Daniel Goleman com a inteligência emocional dos anos 90 e também a mente meditativa, outra obra dele. E foram essas obras, inclusive com a obra daquele autor canadense, né? De sabedoria em comum, o tal da física, né? Essas construções teóricas, trazendo a física para junto do direito, para a filosofia, para a sociologia, para a antropologia, para a teoria de sistemas, que está fazendo o jurista contemporâneo se tornar um jurista muito rico, muito sábio, muito capaz de mudar, de compreender e de transformar. Então, isso tudo a gente vive num ambiente virtual. Sim, nós estamos conversando e sentindo essas emoções aqui juntos. As emoções estão juntas, estão próximas. Só não há o toque corporal da epiderme, mas a sensitividade, a emoção, o rápido e o devagar acontecem aqui também. De modo que eu sou absolutamente crente e com um aperfeiçoamento cada vez maior desses espaços de conferência, né? Esses espaços coletivos, inclusive a realização de meetings de negociação, de mediação, de arbitragem, virtualmente, estão surpreendendo. Essas realizações surpreendem porque as pessoas que estão participando têm a sensação de que estão indo para a sala X, todos estão naquela sala, depois vão para a sala Y, depois vão para o espaço em que vão trabalhar concretamente aquela questão. Né? Então, todos que nós estamos nos escutando, e acredito que a maioria deles já viveu alguma experiência virtual assim, de dinâmica, de cooperação, de construção coletiva, nós estamos aqui construindo coletivamente o conhecimento, né? Trazendo questões para a reflexão geral. Né? Então, isto tudo funciona no espaço virtual. Claro que nós não vamos jamais dispensar a integridade da nossa natureza corporal, né? E presencial. Eu jamais vou esquecer dos abraços em minha amiga Fernanda Levi, né? Meu amigo João Lessa e Fernanda Tartucci nos abraços que ainda estão faltando, né, Fernanda? Certamente. Então... E a delícia de estar em Recife. E a delícia de estar em Recife, em Olinda. Meu Deus do céu, que coisa boa de poder viajar, encontrar amigos, né? Sentir o cheiro do mar. Muito bom, muito bom. Isso ainda faz falta e fará sempre falta, fará sempre falta. Mas a gente vai encontrando, a gente encontra essa ambiência, né? A gente faz essa ambiência, a gente percebe reações, carinho, algo refratário, a gente acaba... Eu brinquei com o João há pouco, falei, João, você leu meu pensamento, né? Nós estamos aqui, claro que nos conhecemos, mas ainda que não fosse assim, que a gente estivesse começando uma mediação, faz parte também da nossa formação, né? Essa linguagem, né? A gente perceber, né, esses movimentos e estabelecer conexão. Isso é conexão, e essa conexão pode acontecer perfeitamente e acontece em ambiente virtual também. Claro que não tem um cafezinho em conjunto, né, João e Lilian, lá na Câmara, né, ou nos nossos escritórios. Mas a gente pode mesclar também. Na verdade, hoje nós estamos totalmente no meio virtual. Agora não vai ser um ou, daqui a pouco vai ser e. É verdade. E apenas compartilhando um pouco aqui a coisa de ferramentas disponíveis, a ferramenta utilizada aqui na Câmara CIESP-FIESP para mediação é esta, que nós estamos utilizando para fazer essa live. Claro, não tem mediação em live porque ela é confidencial. Mas o que eu quero colocar com isso é que a ferramenta ela funciona de maneira que permite um contato aqui, estamos em tempo real, não é, em locais diferentes, e a conversa ela flui de uma maneira oportuna. Claro que não é o mesmo tipo de interação que existe no ambiente presencial, é outro tipo de interação, mas ser outro não necessariamente significa que ele é pior, porque como tudo na vida, ele vem com perdas e ganhos. Se perde algo de estar presente, se ganha algo em não ter deslocamento, em se ter menos custo no procedimento, se ganha uma otimização de tempo, enfim.
Todas essas coisas eu acho que tem que ser ponderadas quando a gente pensa no novo ambiente. A gente olha muito para os problemas, não é, ou para os receios de mudar de ambiente, mas talvez o que fique na sequência disso é dois ambientes funcionando bem e por que não integrados? Parte presencial, parte alguém entrando remotamente porque não pôde se deslocar ou porque era inconveniente. Acho que é um momento também de ganho em torno de tudo isso. Mas, Fernando Tartucci, eu queria te ouvir sobre essas impressões sobre esse mundo virtual, não é? Sobre esse novo momento que se impôs e as perspectivas para a mediação. Olha, a primeira vez que eu comecei a ver essa prodigalização, né, dos meios online, eu fiquei preocupada por dois aspectos. Já vou abrir uma divergência aqui, né? Primeiro, pela exclusão digital, porque as pessoas estão em níveis diferentes de interação, né? Eu até me localizar com esse fone, com esse microfone, passava muito aperto, não me sentia escutada direito, enfim. Eu tive algumas experiências e eu me encontrei dessa forma. Então, e descobri que a minha internet é pior do que eu imaginava. Nas primeiras lives eu caía 5, 6 vezes e voltava 6 vezes, enfim, né? Enfim, eu acho que a gente vai ter pessoas com níveis muito diferentes de interação, tanto de conhecimento das ferramentas, como de paciência para lidar com as intempéries. Então, acho que, vamos dizer, a mediação vai ter que funcionar e tudo isso vai ter que ser conversado. Como sempre, na mediação a gente conversa sobre tudo. Olha, gente, vamos lá, estamos usando essa interface, havendo problemas, havendo riscos, enfim. A confidencialidade também foi outro ponto. Então, vamos lá. Primeira preocupação, exclusão digital, níveis diferentes de interação. E se as pessoas teriam paciência, calma e compreensão com isso? Então, vamos supor que sim. Segundo ponto, observância das garantias, dos princípios da mediação e da conciliação. Como já foi bem dito, tem que estar tudo bem observado, né? Oralidade, independência, confidencialidade. E a gente, às vezes, vê alguns retrocessos, né? Eu vi algumas resoluções de tribunal mandando gravar tudo para depois ser disponibilizado. Então, tudo isso tem que ser bem feito, sob pena de você comprometer, né, a boa-fé e, enfim, gerar problemas onde não precisaria ter. Então, acho que tudo isso tem que ser conversado, né? E aí, talvez nessa ideia de redobrar a conversa sobre como vai ser a conversa, que é o que a gente faz no início das mediações e conciliações. Então, eu acho que quando tudo estiver bem endereçado, clarificado, as pessoas estiverem na mesma página, o que é difícil, ok? Porque cada um vai tendo suas experiências. Então, assim, a gente está com o livro fechado ainda. A gente vai ter que abrir o livro. Entra na página 5, 15, 27. Quantas páginas tem esse livro, né? ODR, Online Dispute Resolution, é um tema que há décadas, de novo, né? Em outros países estão avançando. E nós, no Brasil? Temos algumas experiências, pessoas que ainda confundem negociação com mediação. Então, plataformas de notificação, como, né, consumidor.gov, Reclame Aqui, o pessoal acha que aquilo é mediação, aquilo não é mediação. Estamos ainda na negociação. Então, de novo, a gente está na fase de educação. Então, eu concordo, eu acho que a gente tem ótimas possibilidades, ótimas experiências, desde que sem retrocesso. A gente não pode retroceder em relação à acessibilidade das pessoas com limitações tecnológicas e muito menos ainda, da mesma forma que seja, em relação aos princípios da mediação e da conciliação. Então, com tudo isso endereçado, acho que a gente tem que aproveitar essa ferramenta, porque realmente ela é muito, muito proveitosa. Muito bem. Como tudo que é bom tem que chegar ao fim, o nosso Câmara Talks, a nossa discussão, ela vai também chegando ao final por conta do horário. Queria agradecer a você que está nos assistindo, pelas perguntas, pela participação e fazer dois convites para a próxima semana. No dia 21, quinta-feira próxima, nós teremos mais uma edição do Câmara Talks, dessa vez com a temática de medidas de urgência pré-arbitrais e árbitro provisório, também um tema que está super na moda e um tema que se coloca como importante nessa dinâmica de resolução das questões urgentes no âmbito do contencioso arbitral. E os nossos convidados da semana que vem são a doutora Adriana Pucci, o professor Carlos Alberto Carmona e a professora Elizabeth de Genari. Então, neste mesmo horário, nesse mesmo formato, nós teremos na próxima quinta mais uma edição do nosso Câmara Talks. E na terça-feira, também às 14h, em parceria com o CIESP de Campinas, nós teremos um webinar voltado à discussão da questão dos fatos imprevistos e renegociação de contratos, bem como as ferramentas de solução de conflito. Também teremos grandes nomes participando na próxima terça-feira.
a Daniela Gabay, que foi aqui mencionada durante a discussão, a Adriana Bragueta e o Vitor Miranda. Enfim, são espaços de debate e discussão que se colocam. Fernanda e Carlos Eduardo, eu queria agradecer de verdade, de coração, pela participação de vocês. Foi muito interessante. É uma honra para a Câmara CIESP-FIESP recebê-los e poder ter este momento de discussão sobre um tema atual, não é? Precisamos nos adaptar, precisamos negociar, precisamos de ferramentas adequadas para resolver os conflitos nesse período excepcional. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigada também. Obrigada, alegria. Então, ficamos por aqui. Esse foi mais uma edição do nosso Câmara Talks. Um abraço.